Olá, boa noite. O meu nome é Bernardo e eu moro aqui em Canarana, no estado da Bahia. Esse relato aconteceu em 2015. Foi uma experiência tão sobrenatural para mim que eu até hoje tenho pesadelos com isso. Eu morava com minha mãe, com meu pai e dois irmãos em uma casa que foi do meu bisavô que tinha falecido e resolveu passar para nós, pois nós na época nós morávamos de aluguel. E naquela época, naquele tempo, era muito difícil você conseguir o dinheiro para pagar o aluguel. Emprego eu não tinha, eu era pequeno ainda, de menor para se dizer aliás, né? E só o meu pai que trabalhava. Às vezes eu arrumava um bico aqui, outro acolá, só para ajudar a minha família em algumas contas, em compras no final do mês e essas coisas assim. E dava para nós tocando a vida, como Deus quisesse. Mas a casa do meu bisavô, que ele passou para nós morarmos, aliás, ele deu, né? Simplesmente o meu pai foi no cartório, assinou, pegou a escritura para o nome dele e a casa já era nossa. Foi uma felicidade só. Mas a casa era cheia de coisas antigas, quadros, móveis antigos. Era tudo do meu bisavô. Quando tinha morrido, ele deixou tudo na casa e não queria desapegar. Então nós queria fazer a última vontade dele, né? Não vendemos os móveis e deixamos lá na casa lá. Aliás, eram quadros que lembrava pessoas, parece que da família dele, se eu não me engane. Pessoas que moravam com eles, pessoas que ele conhecia, pessoas que eram mais chegadas ao meu bisavô. Mas essa casa tinha um mistério. Com essas coisas antigas, veio uma coisa que eu confesso para vocês que foi difícil a gente se acostumar. Tudo começa em uma noite quando eu estou dormindo e está tudo apagado e tudo quieto, e começo a ouvir passos, como se fosse de uma pessoa na sala. Sabe aquelas pessoas quando entra com a bota suja e bate a bota no chão e senta? Foi isso que eu vi. Nessa hora, quando eu vi aquilo, o meu coração gelou, pois eu não tinha ideia do que era realmente aquilo. E o medo de descer para olhar. Eu não queria olhar e pegar e dar de cara com as coisas de outro mundo, ou até com a alma do meu bisavô. Isso não. Então fiquei ali, só alimentando meu medo ali, escondido, coberto pé e cabeça, sem conseguir nem respirar de tanto medo. Então, aquilo se levantou, pois a cadeira de balanço era velha, e quando alguém se levantava dava um rangido. Foi esse mesmo rangido que eu vi. Se levantou e veio subindo as escadas. As escadas eram um pouco velhas e fazia barulho quando você subia. Eu vi os passos perfeitamente. O nosso quarto tinha um corredor muito grande que tinha provavelmente uns 4 quartos, mas nós só usávamos 2. Dormia eu e os meus 2 irmãos, e no outro quarto dormia o meu pai e a minha mãe. E eu escutava os passos andar naquele corredor. E de repente veio a coisa mais assustadora daquela noite que eu poderia ver. Uma coisa começou a bater nas portas. Bateu em cada porta. E quando bateu na minha porta, eu confesso para vocês que o meu coração quase parou. Quase morri de medo, pois eu não fazia ideia do que estava ali do lado de fora. Mas também não queria abrir a porta do meu quarto de maneira nenhuma. Podia morrer de bater lá, que eu não abria e não desceria daquela cama. Passei aquela noite acordado. E quando foi pela manhã, eu falei para os meus pais o que eu tinha ouvido na noite anterior. E eles falaram: "Isso é besteira, filho. Isso é besteira, não liga para isso." Mas os meus pais também começaram a ouvir
coisas estranhas. Foi na noite que nós estávamos comendo, jantando. Ouvimos tipo uma pessoa tosse do lado de fora. Deu aquela tosse e simplesmente parou. Depois veio até a porta, deu 3 batidas e perguntou: "Tem alguém em casa?" Parecia ser uma voz de alguma pessoa conhecida, pois só quem faz aquilo é realmente uma pessoa conhecida. Nenhum de fora vai chegar, tossir, bater 3 vezes e perguntar se tem alguém em casa, né? Então meu pai, assustado, saiu para ver, mas não tinha nada. Simplesmente o que estava ali do lado de fora tinha sumido. Eu disse: "Pai, vem para dentro, pai. Isso não é coisa desse mundo." Meu pai ria da minha cara, mas eu notava que ele estava mais com medo do que eu. Então fomos dormir, pois nós era acostumado a dormir cedo, né? Nessa casa. E fomos dormir, estava tudo tranquilo. Quando foi um decorrer da noite, eu vi como se fosse uma coisa correndo na escada. Mas dessa vez eu iria olhar, nem que eu caísse para trás de susto, mas eu iria olhar. Então, eu desci da cama, tremendo de medo. As minhas pernas, não sei como estava segurando o meu corpo, de tanto medo que eu sentia. Não sei como estava segurando o meu corpo. Então eu fui e abri a porta devagarzinho. Quando eu olhei, tinha uma sombra negra que subia e descia rapidamente. Parece que aquilo voava. Aquilo não tinha pé. Era simplesmente uma coisa de outro mundo. Então fechei a porta mais rápido ainda e fiquei lá com medo, mais uma noite acordado. Mas dessa vez os meus pais também viram. Os meus pais estavam dormindo e quando uma coisa foi até o quarto deles e começou a bater na porta. Começou a bater na porta e o meu pai perguntou quem é. Mas quem estava batendo não respondia. Só batia na porta. Batia e batia. Não falava o que queria e nem o que estava fazendo ali. Foi então que o meu pai resolveu abrir a porta do quarto para ver, mesmo com minha mãe pedindo para ele não abrir. Não adiantava, o meu pai era teimoso mesmo. Então, ele abriu a porta do quarto devagarzinho e quando olhou, ele fechou rapidamente, pois o que ele viu foi uma sombra, igual a que eu vi. E ficamos lá todos juntos. Eu fui para o quarto do meu pai e levei os meus 2 irmãos mais pequenos, pois não queria ficar no meu quarto. Eu estava completamente com medo, tremendo de medo. Nunca tinha sentido medo na minha vida, como eu senti naquela noite. Mas isso não é a pior coisa que acontecia naquela casa. Amanheceu o dia e nós fomos tomar café, mais receoso do que nunca, do que tinha acontecido na noite anterior. Nós estávamos um pouco tontos, pois não sabia realmente o que estava na casa, mas era algo maligno, pois a aparência daquilo não parecia com uma pessoa humana de maneira nenhuma, e nem com um ladrão. Então nós tomamos café, fizemos a nossa atividade que nós tínhamos que fazer durante o dia, trabalhamos e voltamos à noite, pois à noite nós sabíamos que ia acontecer alguma coisa estranha, mas por volta de umas 4 horas da tarde, o céu fechou de nuvens escuras e negras e deu um temporal lascado, que quando caiu o raio, a energia caiu, então ficou totalmente no escuro. A casa, que era mais assombrada do que nunca, agora ficou pior, tudo no escuro. Então meu pai falou: "Vamos caçar velas e acender para nós vermos." A energia acabou cedo, mas como as nuvens estavam tampando a claridade do sol, como tampou tudo, ficou escuro. A casa ficou completamente escura, mas nós não iríamos acender a vela aquela hora.
Então deixamos passar um pouco de horas, mas a tempestade não passava e parecia ficar cada vez mais forte lá fora. Então meu pai pegou as velas, o que tinha de pegar, enquanto ainda tinha uma claridade um pouco, mesmo com o céu coberto de nuvens negras, e acendeu uma vela em cada canto da casa. Na sala ele acendeu para nós jantarmos e acendeu nos quartos também. Mas quando ele acendeu perto de uma lareira que tinha na casa, houve uma coisa muito interessante. Ele acendia a vela e via um negócio e apagava velas. Ele acendia e via um negócio e apagava velas. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo com os meus olhos, pois se alguém me dissesse que tinha alguma coisa apagando a vela, eu não acreditava, se não estivesse vendo na minha frente mesmo. Meu pai chamou a minha mãe e chamou nós para vermos. Eu já estava tremendo mais do que tudo, de tanto medo e de tantas aparições sobrenatural que apareceu naquela casa. Eu vendo aquela vela se apagar e o meu pai acendeu, e mais uma vez veio uma coisa e deu um sopro na vela tão forte que a vela caiu no chão. Então meu pai falou: "Vamos fazer o teste mais uma vez?" Eu disse: "Pai, não mexe com isso, pai, pois está ficando sério o negócio já, hein?" Então meu pai acendeu a vela mais uma vez, pela última vez, e veio como se fosse uma sombra se arrastando pelo chão, sabe, parecendo uma cobra, e veio em direção à vela e soprou. Nós não ficamos mais naquela casa, pois realmente aquilo era maligno, e nem que ficássemos na chuva, nós não iríamos ficar dentro daquela casa com aquela coisa, sabe-se lá, demônio ou o que seja que estava ali com nós. Mas aquilo não era humano, de maneira nenhuma. Então nós ficamos ali por lado de fora, mas a chuva não estava tão forte, estava só fina só. Então fomos até uma casa do lado do vizinho e falamos o que tinha acontecido. E o vizinho falou: "Olha, deve ser essas coisas antigas. Façam assim, joguem tudo fora, junte tudo, móveis velhos, quadros e tudo que vocês encontrarem, e queimem e comprem coisas novas para colocar na casa, pois isso daí é coisa que carrega algo pesado aí dentro, aí nessas coisas velhas." Então nós voltamos para casa e o vizinho falou: "Não, durmam aqui em casa, não vou deixar vocês dormir numa escuridão dessa e com essas coisas estranhas acontecendo." O meu pai ficou grato. Eu deitei na cama e nunca tive uma noite tão boa de sono como eu tive em toda a minha vida, pois as últimas noites tinham sido bem ruins de sono mesmo, sendo atormentado por um demônio. Isso era um demônio mesmo, não tem outras palavras para explicar. Quando foi no outro dia seguinte, fazemos o que o vizinho mandou. Juntamos tudo que era velho e jogamos no quintal da casa. E tocamos fogo e deixamos queimar até virar cinzas. E o que sobrou, o meu pai cavou um buraco fundo e jogou dentro. E recebemos algumas doações de móveis novos, geladeira, cama, essas coisas assim de eletrodoméstico, né, para casa. Mas a partir daquela noite que nós se livramos das coisas velhas, não aconteceu mais nada. E a paz voltou a reinar naquela casa, pois o que estava ali realmente tinha ido embora com as coisas velhas. E depois daquela noite, nada mais aconteceu de ruim nem de sobrenatural. Mas não duvide, pois em qualquer lugar pode haver esse demônio, pois ninguém pode escapar do sobrenatural ou de dar de cara com a criatura que apaga as velas. Boa noite.